Então, namastê, bom dia a todos, uma alegria muito grande estar aqui com o nosso querido Mário Neto, nosso professor, colega de profissão, né, para debater sobre a Ayurveda. Então, nós estamos, neste momento, dando início à nossa série de lives, que ao todo serão 6, Ayurveda, Autoconhecimento e Saúde. E hoje, nossa primeira live, o tema é o verdadeiro sentido da Ayurveda. Então, eu trouxe um expert no assunto, nosso querido Mário Neto, para debater sobre essa ciência tão maravilhosa, né? O Mário, ele é terapeuta e professor de Ayurveda, também instrutor de medicina, de meditação transcendental, e tem muitos anos de experiência e dedicação, de vivência, é uma pessoa muito dedicada a esta ciência, uma referência para nós. E quero desejar as boas-vindas, Mário, agradecer imensamente, né, esse momento para a gente poder estar debatendo sobre esse assunto tão bonito, né, que é Olá, qualidade Danai. de vida, longevidade e saúde. Olá, Danai, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre Ayurveda, sobre algo que faz parte da minha vida, tanto como uma prática pessoal, quanto a minha prática profissional, né? Então, será um prazer, né, a gente iniciar essa série de lives com esse propósito de trazer um pouquinho de luz da ciência do Ayurveda. Muito bom. E neste momento em que está sendo cada vez mais importante a gente se conectar com a nossa própria saúde, o nosso autoconhecimento, né? Conhecer realmente como que se dá essa interação com a vida, né? Então, Mário, o que é o Ayurveda? Explica pra gente. Bom, essa palavra Ayurveda pode ser dividida em duas palavras, né? Ayush, que significa vida, e Veda, que significa conhecimento. Então, Ayush, a gente pode entender como vida tudo aquilo que representa o indivíduo, né? Então, ou seja, esse complexo que é o indivíduo entre corpo, mente e alma, né? Essa relação que ele tem com ele e com o meio ambiente, né? E Veda seria o conhecimento da vida, das suas diferentes etapas da vida, né? Desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente desencarna, né? E toda a relação que o indivíduo tem com a vida, né? Com as fases, com as estações, com o local que ele vive, né? Então, o Ayurveda trata aí desse complexo, dessa relação, inter-relação do indivíduo com ele e com o meio ambiente. Muito bom. E se você tivesse que resumir, assim, de uma forma bem simples, esse significado, o que você diria que é o Ayurveda? A ciência da vida. Ciência da vida, que engloba tantas coisas, né, aí dentro, né, intrinsecamente aí, tudo isso que você falou e que torna tão belo, né, esse conhecimento. O tema da nossa live de hoje é qual é o verdadeiro sentido do Ayurveda, né? Então, qual é esse verdadeiro sentido do Ayurveda, Mário? Então, assim, o verdadeiro sentido do Ayurveda é a meta última final da vida, que os Vedas chamam de iluminação espiritual, né? Então, a gente pode ter, digamos assim, uma visão, né, no Ocidente um pouco limitada do que é o Ayurveda, né? Mas se a gente for observar a fundo, né, essa perspectiva, esse objetivo final é a iluminação espiritual, livrar o indivíduo do sofrimento e livrar o indivíduo da reencarnação, né, devido aos karmas, ou seja, às ações de vidas passadas. Então, uma vez que ele se torna um sujeito liberado, ele não tende a renascer novamente aqui nesse plano. Sim.
enfim, é algo que a gente vê também, né, no sistema de yoga, que é uma ciência irmã do Ayurveda, né? Então, essa seria, digamos, a nossa meta final. Mas antes disso, né, a gente precisa viver com saúde, né? Para que a gente atinja a nossa meta final, é viver com saúde, né? E saúde, ela implica uma série de conceitos, né? Que envolvem todos esses aspectos, né, do indivíduo, né? Ou seja, uma mente, corpo e alma funcionando de forma adequada, saudável, né, sem nenhum tipo de doença. Né? Você poderia dizer, então, que essa meta final, né, que é a iluminação, né, da gente ter cumprido a nosso propósito de vida, né, em termos práticos, estaria relacionada ao modo de viver, né, porque as pessoas buscam este conhecimento hoje, cada vez mais, essa ciência ela é difundida no mundo inteiro, e essa meta, né, de chegar ao final da nossa encarnação, da nossa vida e se sentir realizado, né? Como que a gente pode chegar a isso, né? Como que o Ayurveda prescreve esse caminho para que se chegue a se realizar, né? Esse sentido, esse verdadeiro sentido do Ayurveda. Então, existem quatro princípios fundamentais, né, chamados de Purusharthas, né, que são descritos pela tradição védica, né, que são princípios fundamentais da vida, né, que são eles Artha, Dharma, Kama, Moksha. Né? Então, Artha, ou seja, todas as ações da vida deveriam ter esses quatro pilares como sendo pilares que sustentam as ações da nossa vida. Então, quais são esses quatro pilares? Né? Artha significa aquilo que traz prosperidade para a nossa vida, né? Ou seja, a gente deve trabalhar para ter prosperidade. Né? No mundo material, a gente não consegue se sustentar se a gente não tem um trabalho. Né? A gente não consegue, né, financiar a nossa vida prática se a gente não tem um trabalho. Então, Artha é aquilo que traz prosperidade. Né? Dharma significa aquilo que é a conduta correta, né? O caminho correto. Né? Dharma também é traduzido como Sanatana Dharma, né? Que é, digamos, o sentido de espiritualidade dentro da tradição védica. Né? Mas, por Dharma, a gente pode entender aquilo que traz certo propósito à nossa vida. Né? Ou seja, a nossa alma encarnou aqui nesse corpo e ela tem, digamos que, um determinado propósito a ser cumprido. Né? Kama significa aquilo que traz prazer para a nossa vida. Todo prazer, né? O prazer não só no nível físico, mas o prazer também no nível mental, no nível dos sentidos. Né? E, por último, o moksha, né? Que é a libertação do sofrimento. Né? Então, uma vez que o indivíduo atinge esse estado de iluminação, que é um estado onde ele muda a sua percepção, a sua capacidade de se ver, né? É como se ele entendesse, né, de forma totalmente diferente e mais profunda sobre o que realmente ele é, né, que é uma alma, né, e que essa alma ela não está em moksha, né, no estado de liberação final, ela não está mais sujeita às limitações das ações. Né? As ações elas criam determinados karmas na nossa vida, né, que vão nos mantendo preso naquele num enredar. Imagina uma mosca quando cai na teia de aranha, né? Ela, para sair, ela vai se rolar para um lado e ela vai se enrolar mais na teia de aranha. Ela vai se enrolar para o outro lado para tentar sair, ela se enrola mais ainda na teia de aranha. A mesma coisa que é o mundo material aqui das ações, né? Então a gente tem um desejo, o desejo leva a gente a realizá-lo, e aí
esse desejo vai fazer com que a gente tenha outro desejo, e assim a gente vai adquirindo mais karma, né? Na roda do samsara. E aí o que acontece quando o indivíduo se ilumina, né? Ele transcende esse ciclo de samsara e não precisa renascer para estar realizando o desejo de forma incessável, né? Incessante. Sim. Sair dessa roda de sofrimentos, né? Exato. De ignorância. Muito bem. Muito legal e muito bonito, né? A gente poder falar sobre isso, conseguir trazer também a ciência do yoga, né? Como ciência irmã do Ayurveda, que ambas trabalham em prol do desenvolvimento pessoal, né? Para se atingir isto, né? Então, essa escadaria toda do conhecimento que a gente tem que trilhar e os passos que nós vamos dando, né? Até chegar nesse fim. Então, dentro desse conhecimento, nós temos as ferramentas, né, Mário? Para conseguir caminhar, digamos, né? Seria isso. Muito bem. Então, Mário, levando em consideração isso tudo, o que leva uma pessoa a buscar esse conhecimento, né? O que para você isso fez sentido? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas que buscam a Ayurveda buscam por conta do sofrimento, né? Então, todo mundo está buscando ter mais saúde, né? Ter uma vida mais feliz, né? Então, geralmente, as pessoas buscam a Ayurveda quando precisam, quando estão doentes, né? Quando precisam tratar de alguma questão de saúde. Nunca é muito difícil você encontrar alguém que está buscando na Ayurveda, digamos assim, um propósito mais alto. Ela entendeu Uma que é saúde. completude. Ela entendeu já o que é saúde, né? E agora ela está buscando iluminação espiritual. É muito difícil, né? Até porque o conceito de saúde que a gente tem no mundo moderno, ele é bem diferente do conceito de saúde que a gente tem na Ayurveda, né? E aí, enfim, as pessoas elas estão muito doentes, né? Estão precisando muito de se cuidar, né? E aí entra o Ayurveda, né? Como uma série de práticas e técnicas, né? E com códigos de conduta que levam ela a ter uma saúde mais plena, né? Em todos os sentidos, no nível mental, no nível físico, no nível emocional também, né? A gente poderia dizer que o Ayurveda faria uma mudança de chave para quem está buscando um olhar diferente sobre o que é saúde, doença, sobre o que é viver de forma integrada, né, holística. Seria por aí, Mário? Exato, porque saúde, né, é um estado de equilíbrio entre corpo, mente, alma, sentidos, né, ou seja, todas as funções fisiológicas do indivíduo, né, elas estão funcionando de forma apropriada, né, e também, né, os aspectos mais sutis, né, ou seja, você sabe lidar bem com as suas emoções, né, existe felicidade no nível mais profundo, no nível mais interno, né, então saúde é um estado de felicidade, de plenitude e de um funcionamento perfeito integrado, né, entre corpo, mente e alma, né. Muito bonito. É bem amplo, né? Um Sim. sentido bem amplo, né? Que não é uma coisa assim que a gente consegue ter isso. Ampla, completa e bastante profunda, né, de se compreender, porque a gente leva, nós como ocidentais, né, somos carregados culturalmente, né, de outros princípios, né, então, de repente, você se conectar com uma visão um pouco diferente, né, que é essa visão oriental a respeito da espiritualidade, que hoje é considerada pela Organização Mundial da Saúde também como um dos pontos importantes para a nossa saúde, então isso não tem vínculo com religião, então é interessante